Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo do nosso canal Notícias do Fogão. Temos aqui Globo Esporte de hoje, tem ESPN repercutindo ainda a atuação maravilhosa do Igor Jesus e os poucos minutos, né? Alguns poucos minutos decisivos do Luiz Henrique, que atuou aí pelo Botafogo. Tem o Maurinho, que tá sangrando muito até hoje, respondeu os, entre aspas, mimizentos botafoguenses no seu Instagram, né, sangrando, acusou o golpe, alugamos um triplex na cabeça do Maurinho. E o engraçado é que ele faz uma resposta aos botafoguenses, mas ele oculta, ele bloqueia os comentários da postagem. Típico mimizento Maurinho, tá com dor de cotovelo a dar com pau. Bom, temos muita informação, muita coisa legal para vocês, né? Botafogo que casa cheia contra o Criciúma, já tem aí, eu acho, 15 mil ingressos vendidos já pro jogo contra o Peñarol na outra semana. Então o Botafogo deve fazer aí 2 jogos muito importantes com casas diferentes, Maracanã e Newton Santos, lotadaças, filho. Vamos dar show no Maracanã e no Newton, mostrar quem é que manda no Rio de Janeiro. Mas antes de começar todo esse vídeo, todo esse apanhado com vocês, ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Cenário alternativo, meio improvisado. Eu tô aqui, ó, tô segurando o microfone, tô em viagem, mas sempre trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Aqui o trabalho não para e bora pro vídeo. Demais. Ó, a seleção brasileira já está em Brasília para o jogo das eliminatórias contra o Peru na terça-feira. E a equipe foi recebida com carinho na chegada. O torcedor do Botafogo chegou cedo ao hotel da seleção, atrás de espaço para exibir o próprio orgulho. Há quanto tempo nós, torcedores botafoguenses, não tínhamos um jogador na seleção brasileira? E ainda mais, né? Dando resultado e a vitória para a seleção brasileira. Autores dos gols da vitória do Brasil contra o Chile, Igor Jesus e Luiz Henrique do Botafogo foram dos jogadores mais tietados na chegada da seleção a Brasília. Eu entrava logo com o Luiz Henrique como titular. Né? O Luiz Henrique ele já vem apresentando que está dando sangue pela amarelinha. Né? A mãe do Henrique até tentou fazer dele um rubro-negro, mas... Eu fui escolhido, né? E tem vivido saborosos dias de coração dividido. Pensa na liderança do Brasileirão e não esquece a semifinal da Libertadores. Caraca, é muita emoção, cara. Eu tô muito ansioso, tô contando cada dia, quantos dias faltam. Pô, muito ansioso mesmo. Um típico botafoguense. Eu acho que já dá pra ser campeão já, mas só no final do ano. Não vamos gritar antes da hora, né? O time tá muito entrosado, né? Com Arthur Jorge, o elenco todo. Marlon Freitas é o cara que dá o volume pra partida, né? Gregory é o cão de guarda. Pô, e Igor Jesus é o artilheiro, na minha opinião. Os desejos deles são mais do que óbvios. Ah, qual seria? O título da Libertadores e do Brasileirão, né? Vamos lá, né? Porque assim, Igor Jesus e Luiz Henrique, claro, foram os grandes personagens, os grandes protagonistas, marcando o Igor Jesus, obviamente, um gol e o Luiz também, com 2 chutes pro Igor Jesus, e o Luiz Henrique fez o que tinha que ser feito. Entrou, chutou uma vez, fez o gol, garantiu a vitória para a seleção brasileira. Quando a gente conversava sobre as opções que o Dorival tinha, né, ou tem para chamar lá pro ataque, a gente questionava se um ou outro podia ser titular ou não, mas a gente nunca questionou a qualidade desses 2 jogadores. Sim. E ontem foram muito importantes, Marra. E a gente ficou assim, meio... lembro que a gente falou sobre isso ontem, anteontem, não sei. Ficou meio naquela coisa assim de uma oportunidade para o Endrick começar, tal. A gente tem falado sobre isso há algum tempo, né? E também a gente não se permitiu falar mal do Igor Jesus. Por quê? Porque até ontem você me perguntou, né? Qual a característica? Para mim era aquela mesmo do gol. A semelhança com o que o Pedro poderia fazer na área. E acho que ali ele faz muito bem mesmo. E como, assim, como trouxe aqui o Antônio Chamorro, que está com a gente ainda, é tudo muito cedo para ele. Tem 3 meses que ele chegou ao Botafogo. Só que ele chegou tão chegando que a convocação era incontestável. Você poderia contestar, mas já vai jogar como titular, nem jogou, nem colocou a camisa e tal. Mas era, no meu modo de ver, obedecendo a um critério na cabeça do Dorival, que queria um Pedro lá dentro.
E um Pedro lá dentro, já que não tem, esse é o mais parecido. E ele foi muito bem. Agora... Eu quero ouvir, antes de passar pro... O que está acontecendo? O que é isso? É Hadouken? Kamehameha. Fala, Bruno Vicari, porque você ficou a semana inteira aqui caçando treta com o Pedro Ivo. Não era isso, Tonhão? Aí ele ia lá, xingava, brigava, questionava. Todo mundo vai na frente do Endrick. Todo mundo entra na frente do Endrick. E o Igor Jesus, não que ele não tenha qualidade, mas ele já vai jogar. Isso. Ele fez o gol ontem e comemorou como? PV. Eu acho que o que vocês falaram e o que eu vi ontem, na verdade, só confirmou aquilo que a gente estava discutindo. O quê? O que você mesmo falou mais cedo aqui, que pode trocar uma peça ou outra, mas a seleção brasileira continua tendo problemas coletivos. E o que a gente discutiu, a nossa discussão envolvendo o Igor, o Endrick ou outros jogadores, nunca foi esse é melhor que o outro, mas foi sobre uma convicção no trabalho e na sequência das escalações. Sim. O Igor, eu não vi, assim, eu acho que ele fez o gol ontem como o Endrick poderia ter feito, como o Pedro poderia ter feito, como o João Pedro poderia ter feito ou qualquer outro jogador. Eu acho que foi muito mais uma questão de individualidade do que uma característica dele que proporcionou aquele jogo ou determinada característica para o jogo da seleção. Isso eu não vi. Mas, assim, a característica dele é aquela movimentação, por exemplo. Tem outros jogadores... Mas eu acho que outros jogadores fariam aquilo também. Mas aquela cabeçada ali também ele tem muito mérito. Tem. Não estou tirando o mérito dele. Sim, sim. Mas, assim, eu não vi aquela... entendi seu ponto. Eu não vi aquela coisa assim, olha, graças a essa característica a seleção melhorou. Influenciou o jogo do Brasil. Tanto é verdade, que ele ia ser substituído. No detalhe do gol ali do Carlos Gil e do Zé Renato Ambrosio, o que eles falaram? Olha, foi bom que o gol saiu agora, porque o Endrick já estava aquecendo para voltar para o segundo tempo. Quer dizer, nem o Dorival estava enxergando algo assim de diferente na característica que estivesse agradando. Então, acho que como a gente discutiu aqui... duas finalizações dele só no jogo. Então, eu acho que como a gente estava discutindo aqui, é muito mais no erro e no acerto. Escala um, escala o outro. Não deu esse, chama o outro. E vai passando na frente e vai ver se uma hora dá certo. Mas isso é o fruto do desespero. É o fruto da pressão. Mas aí o que me chama a atenção, que foi o que a gente conversou e acho que você concorda, é o Igor Jesus, ele vai ser titular no próximo jogo? Acho que vai. Porque aí o Endrick também faz gol no jogo, ele vai pro banco. Sim. Como no chute do Luiz Henrique, o Endrick tá lá para empurrar a bola para dentro também. Só que o goleiro tira a mão e o Endrick nem precisa empurrar. Então acho que foi muito mais ainda é muito mais no desespero, no erro e no acerto e na aleatoriedade do que, olha, eu preciso desse jogador para essa função porque agora tá funcionando. Eu acho que ele buscou uma característica ali. Do Igor Jesus. Mas você entende que o que ele buscou, ele encontrou? Não é o ideal ainda, até porque o time não consegue extrair o máximo do que o Igor Jesus tem, por exemplo, no Botafogo. Claro. Tem um time muito mais organizado, líder do Campeonato Brasileiro. Mas na cabeça do Dorival, é muito importante o papel desse 9, e ele mudou muito de ideia depois da Copa América até. E aí está muito com o que você falou de estar perdido, né, dessa tentativa. Mas ele enxergava o Pedro para ser esse 9. Não teve o Pedro. Depois ele enxergava o João Pedro. Até informação no Pedro Ivo. Não teve também. Não teve também. Então o Igor Jesus estava pedindo passagem. Dentro de uma carência dessa... Alguém mais próximo disso, né? Alguém mais próximo disso. Porque, assim, ele tem a presença, ele joga a defesa para trás, o CS9 que te dá um pouco mais de profundidade, só que ele é um jogador que contribui muito fora da grande área com a movimentação dele. Obviamente, a gente não conseguiu ver isso na seleção, porque falta o conjunto mesmo, falta o ajuste fino, falta a organização. O Igor fez 2 treinos com a seleção. Muito pouco, mas assim... eu achei que ele foi bem, Mari. Eu achei que ele eu também achei, ele merece estar lá mesmo, como o Luiz Henrique. O que me também incomodou é isso, que eu falei na primeira hora. Pra mim, eu olhei pro Brasil, você pode ter visto um desenho tático diferente, de posicionamento, de mais jogadores. Mas o jogo pra mim foi a mesma coisa. Bola de um lado, Savinho corria. Como toca no Vinícius, é o Vinícius quando estava, né? Dribla, cruza a bola na área, ou toca para a entrada da área para alguém finalizar. Eu não vi nada assim. O Rafinha pelo meio que a gente vê no Barcelona, fazendo infiltração, trocando com o Rodrigo, eu não enxerguei. Vamos ver se agora também, com a vitória, com outro adversário que é mais acessível, é possível ter uma continuidade desse, né? Desse trabalho, não é, Tonhão? Porque desde a eliminação ali da Copa América, por conta do desespero, da necessidade, né, o Dorival ele está tentando diversas coisas.
E assim, né, não foi apenas o Endrick que estava no aquecimento antes do intervalo, eram 6 jogadores, eram Andréas Pereira, o próprio Luiz Henrique, já estavam ali o Bruno Guimarães e o Gerson, o Endrick também. Então assim, acho que o Dorival não estava gostando do geral, mas tanto que no intervalo ele muda exatamente a dupla de volantes, né? Sai o Paquetá e o André para a entrada do Bruno Guimarães e do Gerson. Sobre o Igor Jesus, né, eu acho que o Dorival até tentou fazer um esquema muito parecido até com o que o Botafogo faz, né? De utilizar o Luiz Henrique, o Savarino e o Almada, né? Também ali como 4 atacantes, e foi o que ele tentou colocar ontem no primeiro tempo. E que demorou a todo mundo se encontrar, até por causa desse espaçamento que existia entre o meio-campo e o ataque. Então estava muito difícil de o pessoal conduzir a bola até o ataque. Começou a melhorar quando acho que o Chile também perdeu a intensidade na marcação, né? Acho que esse foi outro ponto que ajudou muito a seleção brasileira, porque o Chile estava com uma marcação muito alta ali até a metade, e depois, quando começou a recuar, o Brasil começou a aparecer mais chances, com o Rodrigo e o Abner principalmente ali do lado esquerdo, mas o gol sai exatamente do lado direito com o Savinho numa jogada individual para o Igor Jesus. E no segundo tempo, o Brasil controla mais as ações, o Chile só começa a assustar com as mudanças, mas assim, vocês falavam até na primeira participação, né? Quando o Chile muda, cai muito o rendimento do time, né? Eles aparecem muito mais em erros individuais do Brasil do que necessariamente em jogadas construídas. Mas o Igor Jesus, eu acho que ontem, pelo jogo como se mostrou, ele foi bem, porque ele conseguiu, no momento que precisava, fazer um gol de cabeça que... Aí é aquela coisa, talvez com o Endrick, que não é um jogador tão alto, talvez ele não conseguisse cabecear com tanto... com a mesma eficácia que fez o Igor Jesus. E acho que até por isso ele sai da frente. O Endrick é um jogador que vem muito mais de trás, às vezes, para buscar um chute de média distância, tem um chute muito rápido, tem um pensamento muito rápido, mas acho que o Igor Jesus ganha nessa porque ele se coloca muito mais entre os zagueiros e pode fazer um gol como fez o de ontem. Agora, entre outros personagens, Savinho, né? Porque acho que ele foi o melhor do Brasil. Eu achei que sim. Gostei muito do Abner também. Gostou, Marra? Gostei. Porque o Savinho foi personagem durante essa semana, né? Com a aspa dele lá sobre não ter visto o jogo da seleção. E existia também uma pressão em cima dele, né? Tinha muita gente que entendia que, tá certo, moleque, tem que descansar e tal. Mas tinha uma galera falando assim, vamos ver se hoje o Savinho vai ver o jogo. Vamos ver se hoje a seleção brasileira vai fazer o Savinho ficar acordado. É um personagem. E o jogo passou por ele. Ele soube lidar com isso, né? Chamar a responsabilidade. Um jogador... Ele foi essa cara feia. Pode falar. Eu acho exagerada essa crítica ao Savinho. A questão dele não ter visto o jogo. É um atleta do Manchester City, um horário tarde, tem que treinar no dia seguinte. A gente reclama tanto que falta, às vezes, uma entrevista mais transparente. Quando o cara é transparente, toma uma pancada. Aí quando o cara é assessorado, toma uma pancada. Então, não me incomoda. Na minha opinião, não me incomoda. Esse fator, tá? Mas cá entre nós, assim, depois até conversando mais com o Pedro Ivo, não é fato. O fato que ele deve ter ido dormir, que tinha que trabalhar no dia seguinte cedo, e o atleta trabalha com o corpo e tal, mas não é fato que ele não tenha tido capacidade para responder aquela pergunta sobre a dificuldade que teve o Brasil para furar o bloqueio da seleção do Paraguai, porque o Dorival passou 1h30 de sessão de vídeo para eles. Ele não quis se comprometer. Ele não quis se comprometer para não falar nenhuma coisa que viesse a magoar alguém. E também é uma verdade que ele saiu pela tangente errada. E são poucos os jogadores que assistem aos jogos. Sim. A maioria nem gosta de assistir. Muitos não gostam de ver jogo. São poucos que você olha. Por exemplo, Gaúcho, que eu sou de falar um cara que a gente sabe que assiste jogo, o Felipe Melo. Sim. Felipe Melo assiste tudo que é jogo. Alguns gostam muito de ver. Bolassi. Bolassi, é verdade. Tava vendo ontem, é verdade. Bolassi vê todos os jogos. Isso que a Mari falou, eu até estava falando aqui, eu acho que o Luiz Henrique entra muito bem, faz um belo gol, mas na minha visão ele não ganha titularidade. O Igor Jesus, para mim, é titular, porque o Savinho, a gente falou muito sobre, às vezes, faltar personalidade. Para mim, ele mostrou essa personalidade, chamou o jogo. Errava e insistia. Vai para cima, muito habilidoso, ali pelo lado direito, ele traz uma movimentação interessante, criatividade, assistência dele, mostrando toda a categoria que ele tem, né, de um jogador que já é importante, né, Marlon, no Manchester City, no Pep Guardiola. Para mim, uma grande notícia para a seleção brasileira. E o Donão, o botafoguense está orgulhoso, né? Muito, claro. A seleção combina com o Botafogo, né, historicamente, né? Tem
Mas a gente perdeu, né, infelizmente, sei lá, tem uma lacuna aí de alguns anos ou décadas que o Botafogo se afastou da seleção. Isso diz mais pelo que as administrações fizeram com o Botafogo. Com o Botafogo, Vocês estão muito bem nesse programa hoje. Não fala isso. Cada coisa que eu concordo, assim, não sei. E parece que o pessoal estava super orgulhoso ontem no Rio de Janeiro, né? Acompanhando o jogo da seleção, quando tinha gol. Nossa, o pessoal gritava fogo nas janelas, né? Então, assim, a torcida... Meu sobrinho João Vitor tá lá em casa. Tá lá, João Vitor, Mariana, Maria Luísa... O Pedro. Rafael, Pedro. Fala Rose. Caramba, você mora numa mansão, dona? Não, calma. Vamos mentir pro telespectador. Continua. Mas ele tava todo orgulhoso, assim, gol do Luiz Henrique, gol do Igor Jesus. É um pouco daquilo da proximidade, que às vezes a gente fala, identificação, poxa, identificação, né? Então, o sorriso do Luiz Henrique faz o torcedor se identificar. E como é que chama? Kamehameha. Também. É isso. Quando os mimizentos, bem, no programa Canelada na Jovem Pan Esportes, depois de Chile 1, Brasil 2, o Thiago Asmar, o pilhado apresentador, exaltou o fato dos 2 gols da vitória brasileira terem sido marcados por jogadores que atuam no futebol do país, aqui no Brasil. E eu fiz uma ressalva. Bem, isso é uma situação fantasiosa. Esses 2 jogadores são jogadores internacionais, tanto o Igor Jesus, que estava no Oriente Médio, quanto o Luiz Henrique, que atuava no futebol espanhol, e que só estão no Brasil por conta da SAF, que cria um mundo fantasioso. Ou não é? O Botafogo não teria jamais condições de contratar esses 2 atletas sem ser adquirido por um investidor, que agora é o dono do futebol botafoguense. Essa é uma situação absolutamente nova e criada a partir desse advento da SAF, da criação das SAFs no futebol brasileiro. Fosse a realidade do clube sem que o seu futebol fosse vendido, evidentemente não teria condições de contratar esses 2 atletas. E aí tem gente que fica incomodada, tem gente que fica de mimimi, até jornalista experiente, rodado, se comportando como torcedor bobo. Pelo amor de Deus, gente. Nada contra o Botafogo, nada contra a SAF do Botafogo, apenas uma constatação dentro de um contexto do que era debatido dentro do programa. Ou seja, a euforia pelo fato de serem jogadores que atuam no Brasil, na minha visão, não se justifica, porque eles só jogam no Brasil porque existe a SAF. O clube em si não teria condições de tê-los. E esse ano, cara, você acha que vai? Eu acho que vai uma das 2 aí, Cantarelli. Uma pelo menos. Eu acho que uma pelo menos tá vai. Bom, eu acho que vai. Tá maravilhoso. Você acha que a Libertadores tá mais... Mesmo sendo possibilidade de pegar o River em Núñez, né, lá no Monumental. Muito difícil. Mas mesmo assim, mesmo com esse adversário que é bem complicado, por vários fatores. Pessoas vão falecer. Mesmo assim, você acha a Libertadores mais factível do que o brasileiro? Eu acho que passar pelo Peñarol é um resultado que eu considero bem provável. Eu acho que o Botafogo estará na final. Faz uma obrigação, né? Eu acho que nível de futebol do Peñarol. É duro trabalhar com o termo obrigação, mas eu entendo o que você está dizendo. Faz sentido, pela diferença dos Primeira times, no Newton, de novo, né? Primeira no Newton, a segunda lá. A possibilidade de amassar no Newton. Eu acho que o Botafogo não vai fazer um confronto tão pobre como o Flamengo fez contra o Peñarol. Paupérrimo, né? Eu acho... O que o Flamengo fez contra o Peñarol foi indigno. Somente no Maracanã, né? Eu acho que o Flamengo conseguiu esse ano ser pior do que foi contra o Olímpia, né? Talvez tenha sido pior. No primeiro jogo, somando os 2 jogos, não. O primeiro jogo contra o Olímpia não foi tão ruim. Até o Flamengo ganhou o jogo, inclusive, né? O de lá é meio isso. O de lá é horroroso. Aí o daqui é horroroso daqui. E o de lá, se o Flamengo ganhar de 1-0, o de lá é o jogo... O Flamengo, o time do Peñarol, não, se ele tiver que sair... Pô, cara, como é que você falando? Se o Botafogo meter 2-0, 3-0, eles tiver que propor, eles não têm condição de propor. O goleiro do Peñarol era o terceiro reserva do América Mineiro, cara. Pô, não é possível, né, cara? O Léo Fernandes não trocava de roupa no vestiário do Fluminense direito. Como é que o Flamengo conseguiu ser eliminado por esse time, né? Eu acho que o Botafogo não vai conseguir essa façanha. Eu acho que o Botafogo estará na final. Produz muito mais, né? Agora, decidir no Monumental, amigão... Muito difícil. Se fosse o Botafogo, se fosse o Flamengo tivesse passado, eu ia secar o River pra caramba. Isso se o Galo não tirar o River, né? Então, e não é porque assim, o Botafogo não tem condição. Eu acho que o Galo tem futebol pra tirar o River. Tem. E não é porque o Botafogo, jogando a bola que tem, ou o Flamengo, se estivesse jogando bem, não teria condição de ganhar do River. Lógico que tem. Até acho que os times aqui são melhores. Mas é porque é muita coisa envolvida, né? Muita coisa, cara. O jogo é na casa dos caras. Me parece que só vai ser lá se eles passarem. Exato. Se eles não passarem, pode ser no Independiente, pode ser em La Plata. Até então, pela questão da capacidade, né? Eu até entendo que faça sentido, né? Você pensar nisso, porque assim, o estádio... Se a final for Botafogo e Atlético Mineiro, 2 torcidas do Brasil. Não vou lotar o Monumental de Núñez. É muito grande o Monumental. É muito Você grande. pode levar pro estádio, né? Eu vi uma história que poderia vir até pra cá, pra Mané Garrincha, mas acho que...
Não duvido da Conmebol fazer isso, tá? Nunca duvido. O que tá lá previsto, que eu já tinha dito, que poderia ser La Plata ou em Avejaneda, ou Independente. Né? Eu não duvido da Conmebol, mas eu acho que o Botafogo tem condição de ganhar uma das duas. E é o melhor futebol do Brasil hoje? Hoje ainda é. Acho que de longe, né? Eu acho que é. Acho que é o melhor futebol do Brasil, é o mais competitivo, é o que mais encanta. Intenso. Jogadores que se entendem bem, intenso. Taticamente também. Intenso enquanto consegue ser, né? Porque tem uma questão de cair no segundo tempo. Por causa disso, né? E esse é o problema, né? Porque quando você faz o primeiro tempo que fez, por exemplo, contra o São Paulo na Libertadores. Com 2-3. É isso. Você precisa construir. O placar precisa ser construído de acordo com aquilo que você criou. Senão você deixa o adversário vivo. E aí você. E o teu gás vai acabar. Vai acabar. O teu gás vai acabar. Então o Botafogo passou alguns perrengues. O Botafogo tem tido vitórias muito curtas diante daquilo que ele produz. O volume que ele tem. Contra o Fortaleza era pra golear. Contra o Corinthians era pra ter uma vitória muito maior. Contra o próprio São Paulo. Tá faltando um pouquinho. Não é perfeito, né? O Botafogo ainda não é um time perfeito. É o melhor do Brasil, mas ainda tem algumas questões, como essa, matar por os exemplo. jogos. Matar os jogos logo. Ele fazer não tá os gols matar. que produz, né? Bom, pessoal, o Igor Jesus, ele é um atacante que ainda vai surpreender muita gente, tá? Ao pessoal que tá aí falando da questão de não pode vender e não sei o quê. Eu vou focar nisso, cara. Eu acho que, sinceramente, a gente não pode ficar apegado ao jogador, cara. Lógico que a gente não quer que o jogador chegue aqui, fique 3 joguinhos e vá embora, não é isso. Jogador bom, a gente quer que fique o máximo de tempo possível, ganhe títulos, etc. Mas o Botafogo, ele é um time que estava falido há pouco tempo atrás. Veio o Textor, que, tudo bem, ele se apaixonou, se encantou pelo Botafogo, sim, mas ele veio ganhar dinheiro também. E o jogador, todo jogador que ele traz, que é diferenciado, ainda mais se for jovem, ele traz visando o mercado exterior, visando revender depois. É o trabalho do cara. Ele vai trazer muitas glórias, muitos bons jogadores, muitos títulos, muita felicidade pra gente? Vai. Mas o retorno dele, o que ele quer em troca é o lucro, cara. Então é um jogo justo, né? A gente se dá bem com o dinheiro dele, com a expertise dele, com a visão dele de mercado, né? Ganha títulos, ganha jogos, ganha moral e ele ganha dinheiro em troca. Nada mais justo. Então não podemos achar que se pintar uma proposta nos valores que falaram aí de 250 milhões, acho que isso hoje, né? Se por um acaso ele ganhar a Libertadores ou o Brasileiro, meu amigo, esquece esse valor e vai superar 300 milhões. E é impossível vocês acharem que realmente que dá para recusar uma proposta nesse valor, né? Hendrick, Estevão, etc. Palmeiras tem muito dinheiro, Flamengo, Vinícius Júnior, Paquetá, etc. Eles nunca recusaram valores nesse tamanho. O Pedro teve propostas aí há pouco tempo atrás, mas foram propostas ridículas, na casa dos 100 milhões só pelo Pedro. Aí recusaram, mas na casa dos 300 milhões é irrecusável para qualquer time do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, qualquer time, não é algo palpável ou algo compreensível que vocês fiquem pedindo que não venda um jogador nesses valores. E até porque, né, a gente está aí sempre falando de fair play financeiro, rebatendo isso e tudo mais, mas é uma realidade que pode vir a acontecer no futuro próximo, desses caras aí, esses canalhas, conseguirem com lobby, né, com articulação nos bastidores, aprovar um fair play financeiro. Se eles aprovarem fair play financeiro, vendas como a de Jesus, como as de Luiz Henrique e Almada, que também, se forem vendidos, serão na casa de 200 e poucos milhões de reais cada um deles, são vendas que farão o Botafogo ter um faturamento lá na casa do quase bilhão. Porque além, digamos, que venda aí cada um por 250 milhões, 250, 300 milhões, mais o faturamento que a gente vai ter com bilheteria de jogos, com sócio-torcedor, venda de material esportivo, né, camisas, material licenciado, bonés, etc., mais shows, mais cota de TV, mais premiação de torneios, etc., somados aí a vendas como, por exemplo, eu citei aqui o Igor Jesus, Almada, Luiz Henrique, um Cuiabano e tal, nós fatalmente passaríamos de 1 bilhão de faturamento. E aí essa narrativa do fair play financeiro vai para o ralo. É fundamental entender que, caso cheguem essas propostas realmente de times como Chelsea, Arsenal, etc., nesses valores, nós temos que entender e aceitar que esses jogadores serão vendidos pelo bem do Botafogo, né? Eu acho que tenha ficado compreendido para vocês todos que não adianta lutar contra a realidade, né? Não existe fada do dente, não existe Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Não existe almoço grátis. Tudo que o Textor faz por nós tem um preço e ele precisa ser recompensado por esse preço, por esse serviço que ele presta para nós.
Então, pessoal, é isso. Ficou um pouco mais longo do que eu queria esse encerramento, mas era importante falar sobre isso, tá? Pessoal, fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Tá improvisado, tá no jeitinho, mas é o que dá pra fazer por enquanto. Amanhã à noite... Não, hoje é domingo, né? Amanhã de manhã, os vídeos voltam ao normal, tá bom? Teremos aí nosso estúdio normalzinho, pá, tudo ok, tudo de boa. Então, ó, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícia do Fogão, a casa do cara que quer se manter bem informado sobre o glorioso Botafogo de futebol e regatas. E vamos pra glória eterna, se Deus quiser. E também pro Brasileirão, que, cara, será nosso esse ano, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!